O monstro do Itambé. O vilarejo de São Cristóvão, aos pés do pico do Itambé, vivia à sombra de lendas antigas. Moradores diziam que, ao cair da noite, a montanha exalava um som baixo e contínuo, quase como um sussurro, que se propagava pelo vale. Este som era atribuído a um monstro antigo que habitava as profundezas da montanha, um ser que emergia apenas quando a lua se tornava cheia. Para os moradores mais velhos, aquilo não era apenas uma história para assustar as crianças, era um aviso. Uma noite de agosto, a lua cheia pairava sobre o vilarejo, iluminando as escarpas do Itambé com uma luz quase prateada. Os poucos que ainda estavam na rua apressaram os passos, sentindo um frio inesperado tomar conta do lugar. Entre eles estava Zeca, um jovem corajoso que não acreditava nas histórias da vila. Ele ria ao ouvir os cochichos sobre o monstro, chamando-os de superstição barata. No entanto, enquanto cruzava o caminho para casa, algo prendeu sua atenção. Um som profundo e cavernoso reverberou pela montanha, fazendo com que até o ar ao redor de Zeca parecesse mais denso. Ele parou, tentando localizar a origem daquele som incomum. De repente, uma sombra esguia e sinistra projetou-se na face da montanha, como se algo colossal se movesse no topo. Assustado, Zeca virou-se para correr, mas o chão parecia puxá-lo, e o frio agora era tão intenso que ele mal conseguia respirar. O que se seguiu foi um silêncio opressor. Até o vento, que sempre soprava pelas encostas, havia desaparecido, e o vilarejo parecia preso em um instante congelado. Zeca nunca conseguiu chegar em casa naquela noite. Quando a manhã finalmente nasceu, seus pais o procuraram por toda parte, mas apenas encontraram pegadas profundas e desordenadas na trilha que levava à montanha. No entanto, o mais perturbador foi que, ao lado das pegadas de Zeca, havia marcas enormes, parecendo garras de um animal. Os moradores, ao verem as marcas, se entreolharam em silêncio. Ninguém ousava admitir em voz alta o que aquilo significava, mas todos conheciam as histórias sobre o monstro do Itambé. Os mais velhos trancaram suas portas com orações sussurradas, e o nome de Zeca logo foi esquecido, como se o silêncio pudesse proteger o vilarejo do que quer que habitasse a montanha. Alguns dias após o desaparecimento de Zeca, o padre Amaro, um homem conhecido pela fé inabalável e coragem, chegou ao vilarejo. Enviado pela diocese para investigar os estranhos eventos, ele ouviu atentamente cada relato sobre o monstro do Itambé, percebendo a tensão no olhar dos moradores. Mesmo os mais céticos pareciam abalados, e ninguém queria aproximar-se da montanha após o crepúsculo. Padre Amaro sabia que precisava verificar o local onde as pegadas de Zeca foram encontradas. Acompanhado por Joaquim, um morador local que conhecia cada curva do vilarejo, o padre seguiu a trilha que levava ao pico do Itambé. O clima, no entanto, parecia diferente. Um ar pesado e frio os envolvia enquanto subiam, e até as aves permaneciam em silêncio, como se o próprio ambiente estivesse ciente da presença deles. Quando chegaram ao local do desaparecimento, Padre Amaro notou algo estranho. Havia um odor forte, de umidade e decomposição, que vinha das proximidades da trilha. O padre olhou para Joaquim, que apenas balançou a cabeça, indicando que aquele cheiro não era comum. Eles continuaram a subir, e foi então que encontraram algo que os deixou sem palavras, restos de animais espalhados pela trilha, dilacerados de uma forma brutal e incompreensível. Era como se uma força monstruosa os tivesse despedaçado. Enquanto examinava os restos, Padre Amaro percebeu mais pegadas enormes, como as que os moradores haviam descrito. Ele se agachou e tocou o solo ao redor, sentindo um leve tremor, como se algo gigantesco se movesse sob a superfície. Uma sensação de calafrio percorreu sua espinha, mas sua determinação aumentou. Ele sabia que precisava entender o que estava acontecendo e, se necessário, enfrentar o monstro para proteger o vilarejo. Joaquim, no entanto, recuava cada vez mais, com medo evidente nos olhos. Padre Amaro tentou convencê-lo a permanecer, mas Joaquim, com a voz trêmula, disse que o padre estava lidando com forças que nenhum humano deveria desafiar. É o espírito da montanha, ele sussurrou, e quem o desafia nunca volta. Padre Amaro sentiu uma ponta de dúvida, mas seu dever falou mais alto, e ele decidiu continuar sozinho. Padre Amaro avançava pela trilha solitária, cada passo ecoando na quietude.
Quando finalmente alcançou um ponto elevado, a paisagem ao redor se abriu, revelando a vastidão do Itambé sob o céu noturno. A lua estava alta, lançando sombras que dançavam nas rochas, e foi então que ele viu, ou pensou ter visto, uma figura imensa, quase camuflada entre as formações rochosas, movendo-se com uma agilidade sobrenatural. O coração de Padre Amaro acelerou enquanto ele tentava identificar a criatura. Ele murmurou uma oração, mas sua voz saiu em um tom fraco, traindo seu medo. A figura emergiu das sombras, revelando sua forma grotesca e aterrorizante, um ser com pele escamosa, olhos profundos como poços negros e garras afiadas. O monstro o encarou, e Padre Amaro sentiu um peso esmagador invadir sua mente, como se o ser estivesse sondando sua alma. Por um instante, Padre Amaro pensou em fugir, mas sabia que, se ele não enfrentasse aquela criatura, o vilarejo permaneceria à mercê do monstro. Ele ergueu seu crucifixo, murmurando palavras sagradas, mas a criatura apenas emitiu um som gutural que reverberou pela montanha, fazendo o solo vibrar sob seus pés. A sensação era de que suas orações não alcançavam a criatura, que parecia ser parte da montanha, um guardião sombrio de suas profundezas. Desesperado, o padre se lembrou de algo que havia ouvido de um ancião: o monstro só podia ser contido pelo silêncio e pela escuridão. Em um ato de coragem, ele apagou sua lamparina e se agachou, segurando o fôlego enquanto o monstro rondava ao seu redor. O silêncio envolveu tudo, e, por alguns instantes, ele acreditou que o monstro tinha se afastado. Ao amanhecer, os moradores encontraram o crucifixo de Padre Amaro fincado no solo, mas não havia sinal do padre. São Cristóvão, a sombra do Itambé, voltou ao seu cotidiano silencioso, porém ninguém se atrevia a mencionar o padre ou o monstro. Sabiam que, mesmo que o monstro se recolhesse à montanha, ele continuaria ali, observando, e aqueles que ousassem desafiar o silêncio do Itambé jamais retornariam.